Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos continuar falando sobre diabetes gestacional. Assim como eu falei lá no primeiro vídeo, eu vou continuar explicando hoje sobre as complicações e também como é o tratamento desta doença. Por isso, se você não viu a parte 1, para agora, vai ali no link que está na descrição e assista a parte 1 deste vídeo. É muito importante para depois você entender este vídeo aqui. Agora, já assistiu a parte 1? Está pronta para vir para o tratamento? Então, bora lá. Te vejo depois da vinheta. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal Médico da Mulher, sou ginecologista e obstetra e hoje estou aqui falando de novo sobre diabetes gestacional. Essa doença é muito séria, muito importante, requer tratamento e atenção. Sobre o que é e como é que a gente identifica, eu já falei lá no vídeo 1, você já deve ter assistido. Também já comecei a explicar ali sobre alguns riscos, né? Porque o bebê fica grande demais por causa da insulina alta do bebê, que acaba gerando ali uma confusão do bebê mesmo com o fator de crescimento semelhante à insulina. Pois essa mesma insulina alta também pode causar a hipoglicemia ao nascimento. Como é que funciona isso? Esse bebê, ele vinha trabalhando com uma glicose alta, ele recebia muito açúcar da mãe o tempo todo. Então o pâncreas dele produzia insulina, produzia insulina, produzia insulina. Do nada ele nasce. E quando ele nasce, cadê aquele sangue cheio de açúcar que ele recebia da mãe? Não tem mais. Agora ele só vai ter o açúcar quando ele se alimentar ali do leite, que é uma quantidade normal, não é aumentado. O que acontece com a insulina que ele tinha? Fica sobrando e faz com que baixe demais a glicose dele. Até o bebê regular o pâncreas para conseguir produzir uma quantidade adequada para a nova realidade dele, pode ir aí 1 a 2 dias. E nesse período a gente fica controlando a glicose do bebê para ver se ele não está fazendo a hipoglicemia. Quando faz hipoglicemia, geram vários riscos, como por exemplo, convulsões no bebê. Então é bem importante a gente ficar de olho e sempre que a mulher tem diabetes, o bebê ele vai coletar as glicemias, né, do pezinho lá, a gotinha de sangue do pezinho, para ver se ele está lidando bem com a glicose ou se está precisando de tratamento. E isso acontece porque o principal alimento do cérebro é a glicose. Então quando a gente baixa demais a glicose, o cérebro fica com menos alimento disponível e aí pode ser a causa das convulsões. Mas não é só isso que a diabetes gestacional causa. Ela causa também um aumento do líquido amniótico, um polidrâmio. Como é que funciona isso? Um dos sintomas da diabetes, se você tem diabetes aqui, você deve ter percebido, é aumentar a vontade de fazer xixi, porque a pessoa começa a produzir muito líquido, né? Ela começa a ter muita sede e também ela produz muito xixi. Todo esse xixi do neném, ele vai para a bolsa, então ele começa a produzir cada vez mais líquido amniótico. Um polidrâmio gera vários riscos de retardo ao amadurecimento do pulmão, ele também pode causar sintomas na mãe, né, de compressão, por exemplo, a mãe pode não conseguir respirar de tão grande que fica a barriga, causa compressão ali da veia cava maior, pode dar maior dificuldade ali de circulação da gestante e também aumenta o risco de bolsa rota, né? Fora riscos na hora do parto, por exemplo, de prolapso de cordão, que pode acontecer mais nesses casos. Então, o excesso de líquido também é uma preocupação e é como a gente controla, tá? Como é que eu vou saber se a mulher está fazendo bem a dieta? Primeiro eu vou fazer o perfil glicêmico dela, vou controlar direitinho a dieta dela e depois eu vou dar uma olhada como é que está o bebê. Se esse bebê está crescendo demais e está com líquido demais, é um sintoma de que não está sendo suficiente o tratamento ali da mãe. Mas já já a gente chega nessa parte. Outro efeito muito grave que a diabetes gestacional causa é o óbito fetal inexplicado. Isso mesmo. Um bebezinho, ele do nada, geralmente depois das 38 semanas, ele pode de uma hora para outra ter o coraçãozinho parado. E aí a gente vai descobrir, é uma situação absurdamente trágica e é muito triste. Esse evento a gente chama de morte súbita intrauterina e é possível de acontecer quando a mãe tem uma diabetes não controlada. Por isso mesmo a gente já programa a interrupção ali da gestante com diabetes para antes das 41 semanas, tá? E depende do caso, vai ser antes ainda. Outro risco que o bebê da mãe diabética tem é de malformações cardíacas. O coraçãozinho do bebê pode sofrer malformações nos casos da mãe com diabetes. Por isso que é tão importante que você faça a prevenção e o tratamento da diabetes gestacional. E como é que a gente faz isso? Durante a gestação, é importante que a mulher não aumente muito a ingestão de carboidratos.
De forma alguma você deve cortar totalmente o carboidrato da dieta, porque o bebê precisa também desse carboidrato. Como eu disse, a glicose é o principal alimento do cérebro, né? Principalmente e o cérebro do bebê também. Então você tem que continuar comendo carboidrato, mas numa dose adequada. Se você consumir em excesso, você vai estar estimulando e dificultando ali que o seu pâncreas trabalhe, pode aumentar a resistência à sua insulina e pode causar a diabetes gestacional. Principalmente do meio para o fim da gestação, você não deve aumentar demais a ingestão de carboidrato. Diego, como é que eu vou saber se estou comendo muito ou pouco carboidrato? A nutricionista que vai te ajudar. A nutricionista, e de preferência a nutricionista especializada em matéria infantil, né, que é aquela que vai cuidar da gestante também, ela vai saber te dar a dieta certinha e te explicar o que pode, o que deve ser reduzido e o que não pode ser consumido. Essas recomendações valem principalmente para aquelas gestantes que engravidaram acima do peso ou para aquelas que estão aumentando demais o seu peso. Por exemplo, não é normal que uma mulher ganhe mais do que 15 quilos na gestação. Se isso está acontecendo, você provavelmente está comendo demais e mesmo que não apareça no exame de diabetes gestacional, o seu bebê pode sofrer consequências semelhantes aos bebês da mãe diabética, porque ele vai estar recebendo açúcar demais o tempo todo. Se a sua diabetes for uma doença leve, facilmente controlável com a dieta, o seu obstetra e a sua nutricionista vão dar conta de controlar esse problema, tá? Então a gente vai passar a nutri, vai passar a dieta, a gente vai ver se essa paciente está fazendo o controle adequado. E como é que a gente faz o controle? Já eu explico. Estando com o controle adequado, o bebê não está crescendo demais, a gente não precisa necessariamente do endocrinologista. Porém, não deu certo, o controle não está bom com a dieta, você deve sim ir ao endócrino, porque ele vai dar uma ajudada a complementar o seu tratamento. Inclusive, nos ajuda na decisão de iniciar com a insulina ou não. O obstetra pode fazer isso? Sim, o obstetra pode também fazer o tratamento com a insulina. Mas se a realidade onde você está inserida permitir que tenha o endócrino, é um cara especializado em diabetes, né? Então, vale a pena, sempre vai agregar. Quando a gente tem 3 profissionais envolvidos no tratamento, com certeza a gente vai ter uma otimização desse tratamento. E já que a gente começou a falar do tratamento, vamos então para esta parte. Primeiro tratamento para toda mulher que desenvolver diabetes na gestação ou diabetes gestacional vai ser a dieta. A gente vai dar uma reduzida em carboidratos, não pode parar totalmente, mas vai na nutricionista, ela vai reduzir carboidratos e vai te orientar como é que você deve comer adequadamente. Tá comendo adequadamente? A gente começa a fazer perfil glicêmico. Como que é esse perfil glicêmico? A gente vai coletar o exame do dedinho ali da mãe, uma gotinha de sangue, e vai analisar como é que está essa glicose. A gente faz isso em jejum, 2 horas depois do café da manhã. Logo antes de comer no almoço, 2 horas depois do almoço. Logo antes de comer na janta, 2 horas depois da janta. E dependendo de como tiver este controle, a gente vai poder liberar essa mulher para continuar apenas na dieta. Controle ruim, aí a gente começa com medicamentos. A gente pode usar a metformina, que é um medicamento oral, ou a insulina, que é o próprio hormônio, né? Então, muitas vezes a gente acaba precisando da insulina, a dose vai ser ajustada de acordo com a gravidade da sua doença, né? Mas a insulina ela é totalmente segura para o bebê, a metformina aparentemente também é segura, então a gente pode lançar mão desses 2 tipos de tratamentos. E quais são os valores deste controle aí que eu falei, que é o perfil glicêmico, né? Sempre a primeira coleta antes de comer tem que dar menos de 95. Após 2 horas tem que dar menos de 120. Se tiver doses aumentadas consistentemente, a gente vai precisar otimizar o seu tratamento. A gente também usa como controle a análise fetal. A gente faz a ecocardiografia fetal, um ultrassom do coraçãozinho do bebê. A gente também, específico, tá? Não incluído aquele do morfológico. A gente faz uma análise só do coração do bebê. Também a gente vai fazer ultrassom obstétrico com Doppler para ver se esse bebê está crescendo, se ele está crescendo demais, qual é o percentil de crescimento, qual é o percentil da circunferência abdominal desse bebê e também como é que é o percentil do líquido amniótico. Se o líquido amniótico está acima de 18, por exemplo, é um polidrâmio. Então, bebê grande, polidrâmio, eu nem preciso do perfil glicêmico para saber que o controle não está adequado. Por mais que ali no dedinho a mulher mostre que pegou que naquele dia estava certo, provavelmente nos dias em que ela não está fazendo o controle, ela anda se passando na dieta. Ou a doença dela é tão grave que mesmo com a dieta não está dando certo. Aí a gente aumenta as doses de remédio, não tem margem para manobra, a gente planeja a interrupção da gestação, tá? E esses bebês que crescem demais, exageradamente, com líquido em excesso, esses é que acabam vindo a óbito.
Tem uma coisa que é muito importante eu explicar para vocês. O fato de ter diabetes gestacional não indica a cesariana obrigatoriamente. Claro que se o bebê está grande demais, está com líquido em excesso, a gente talvez precise sim da cesariana. Mas não é o fato de ter diabetes, mas sim o resto do caso. Então, tem diabetes gestacional, vai precisar interromper a gestação antes das 40 semanas, pode ser feito por meio de indução do trabalho de parto. Então, se você está com tudo bem na gestação, controlou bem a dieta, o bebê está num peso bom, não tem nada de errado, pode sim ter o parto normal. A diferença é que em vez de esperar até 41 semanas, a gente vai interromper essa gestação com 40 semanas se estiver fazendo um controle adequado apenas com a dieta. Caso você tenha precisado de medicação, a gente vai antecipar para 39 semanas e com 39 semanas a gente vai fazer a indução do trabalho de parto ou mesmo a cesariana, depende do caso. Caso seja ainda pior, você mesmo com o remédio não está controlando, o bebê cresce, a circunferência abdominal só aumenta, o líquido está alto, as suas glicoses não conseguem baixar, a gente tira este bebê antes mesmo, tá? 37, 36, 38, depende de quando a gente viu ali que o bebê não está ficando bem, a gente não arrisca, porque esse bebê corre sim risco de vida lá dentro da barriga. E para finalizar, só para vocês não acharem que eu tiro isso da minha cabeça, essas recomendações, elas são referendadas pela ADA, Associação Americana de Diabetes, pela FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, pela FEBRASGO aqui no Brasil e pela Organização Mundial da Saúde, que é o órgão da ONU para essas questões de saúde mundial. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários, não esquece, se você quiser que eu responda em vídeo ou mesmo nas minhas lives, coloca ali um hashtag Dr. Diego Responde, curte esse vídeo, é muito importante, compartilhe com as amigas que têm diabetes gestacional, te inscreve aqui no canal, até mais.